Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Nocaute, então já deixa o gostei, também se inscreve aqui no canal, na descrição tem o meu segundo canal, clica lá, segue a gente também no canal Nocaute 2, tá bom? Bem, vamos com as notícias, vou falar aqui de dois assuntos nesse vídeo, e o primeiro assunto é sobre o Michael Chandler. O Michael Chandler, que era campeão do Bellator, fez essa migração para o UFC depois que ele perdeu o cinturão lá do Bellator para o Patrício Pitbull, e desde que ele chegou no UFC, ele fez 3 lutas, venceu a primeira luta lá contra o Dan Hooker, onde ele acabou nocauteando o Dan Hooker, e logo na sequência ele ganhou a chance de disputar o cinturão contra o brasileiro Charles do Bronx Oliveira. Nessa luta, o Michael Chandler, ele acabou conseguindo dar knockdown no Charles do Bronx ali no primeiro round, chegou muito perto ali de conseguir nocautear o brasileiro, mas no segundo round o Charles deu a volta por cima, acabou nocauteando o Michael Chandler e acabou se tornando o campeão da categoria peso leve do UFC. Depois dessa luta, em algumas entrevistas, o Michael Chandler ele acabou falando que o Dustin Poirier iria vencer o Charles do Bronx. Ele não acreditava que o brasileiro conseguiria vencer o Dustin Poirier. O do Bronx foi lá, finalizou o Dustin Poirier e agora o do Bronx vai enfrentar na próxima rodada o Justin Gaethje, que foi o adversário da última luta do Michael Chandler, onde o Chandler até começou bem, mas depois acabou perdendo o segundo, perdendo o terceiro round, mas foi uma grande luta, foi na minha opinião a melhor luta do ano passado. Então o Michael Chandler, depois de ver o do Bronx conseguir virar uma luta onde ele quase foi nocauteado contra ele mesmo, e na luta contra o Poirier ele também tomou knockdown, deu a volta por cima, foi lá, finalizou o Dustin Poirier, depois de 2 atuações onde o brasileiro mostrou realmente que é o campeão indiscutível dessa categoria. Agora simplesmente o Michael Chandler acabou mudando de opinião relacionada ao Charles do Bronx. Olha só o que o Michael Chandler acabou comentando, abre aspas: todos nós sabemos que o Justin Gaethje ele é um assassino, acho que essa vai ser uma luta muito empolgante, ainda assim dou vantagem para o Charles Oliveira. Ele tem muitas ferramentas e nós sabemos como o Justin Gaethje pode vencer. Mas o Charles, ele provou que muitos de nós estávamos errados ao acreditar que ele não poderia fazer parte dessas batalhas. Ele é muito duro e é muito resiliente, muito mais do que nós pensávamos sobre ele. Eu estou empolgado, talvez eu esteja lutando também nesse card, quero ver, fecha aspas. Foi o que comentou aqui então o Michael Chandler, que tá tentando até uma vaguinha então nesse card que deve ter o Charles do Bronx contra o Justin Gaethje. Lembrando que a luta do Bronx com o Gaethje ela deve ocorrer no UFC 274, que vai rolar somente lá no mês de maio, a gente vai ter essa luta. Então, nessa entrevista que o Michael Chandler acabou dando lá no podcast do DC e do RC, ele acabou deixando aqui a opinião dele que o Charles realmente provou que é o campeão indiscutível, provou que tem queixo, provou que tem resistência e provou que merece sim esse favoritismo. Pela primeira vez o do Bronx é favorito nas bolsas de aposta. E assim, falando um pouco aqui da luta, cara, eu acho que o do Bronx ele tem sim as ferramentas para vencer o Justin Gaethje. Se o Justin Gaethje não tivesse lutado contra o Nurmagomedov, se não tivesse essa luta no meio do caminho, eu acho que talvez as bolsas de aposta até colocassem o Justin Gaethje como favorito contra o do Bronx. Mas como teve essa luta do Nurmagomedov com o Gaethje, a gente viu que o Gaethje no chão ele tem muitas deficiências. O Khabib, que não é um especialista no jiu-jitsu, é um cara do wrestling, do sambo, que derruba, trabalha o ground and pound, mas que não costuma finalizar tanto. Ele acabou finalizando até de forma fácil. Então, contra o do Bronx não precisa derrubar, ele consegue mochilar, ele consegue dar um jeito ali de pegar as costas. Eu acho que vai ser uma luta onde o Gaethje precisa do nocaute. Ele vai ter que nocautear no início, se a luta acabar se prolongando pode ficar ruim para ele. Então vamos aguardar aqui para ver o que acontece, mas eu concordo aqui com o Michael Chandler e acho que o do Bronx merece sim esse favoritismo. Segundo assunto do vídeo, vamos falar um pouquinho da Juliana Pena. Juliana Pena, ela que recentemente acabou vencendo a Amanda Nunes, finalizou a brasileira no segundo round, depois de uma luta onde a Amanda dominou no primeiro round, mas aí acabou no segundo round ali cansando,
tomou muitos golpes e acabou finalizada. A Juliana Penha com a Amanda Nunes, elas inclusive estão sendo cotadas para serem treinadoras do The Ultimate Fighter, que é o reality show do UFC, mas até o momento não tem nada oficial, mas já pintaram alguns rumores de que as duas podem realmente ficar juntinhas lá na casa treinando os lutadores, então vamos aguardar para ver se essa história do The Ultimate Fighter se concretiza, se as duas realmente serão as treinadoras, mas enquanto isso, a Juliana Penha, ela deu uma entrevista ao podcast do Joe Rogan, onde ela falou um pouco sobre a Amanda Nunes e ela tem um pouquinho aí de medo, de receio da Amanda Nunes acabar não aceitando uma revanche com ela. Olha só o que ela comentou, abre aspas. Alguém sugeriu e falou a respeito da seguinte probabilidade: se Amanda Nunes decidir não lutar comigo, e caso ela decida fazer uma luta nos penas e depois se aposentar no pôr do sol. Tipo, ela não pode fazer uma coisa dessas. Se ela fizer isso, ela vai parecer a maior covarde do mundo. Fecha aspas, foi o que comentou aqui então a Juliana Penha. Eu acredito que a Amanda, cara, ela não vai fazer isso. Ela pode até defender o cinturão dos penas nesse meio tempo. Também não creio que ela vá defender agora esse cinturão, mas ela é campeã da categoria de cima. Se o UFC casar uma luta, ela vai ter que defender o cinturão dos penas. Mas eu acredito que ela vai lutar no peso galo novamente. Eu acredito que ela faz a revanche com a Juliana Penha para depois, no futuro, defender o cinturão dos penas. E assim, embora eu ache a Juliana Penha uma lutadora muito boa, acho que ela tem todos os méritos por ter vencido a Amanda Nunes lá naquela primeira luta. Numa possível revanche, eu acho que a Amanda tem totais condições de vencer a luta. Pelo que a gente viu no primeiro round, não foi um round equilibrado. A Amanda estava dominando a luta, mas aí no meio do caminho a brasileira se perdeu completamente. Eu acredito na hipótese de que a Amanda teve uma noite ruim de trabalho e se ela corrigir os erros, ela pode voltar e pode vencer sim a Juliana Penha. Então eu não creio que a Juliana Penha sequer será a favorita contra a Amanda nessa revanche. Mas enfim, já está começando a falar bastante aqui a Juliana Penha. Vamos aguardar para ver quando será essa luta. É uma das lutas mais esperadas deste ano, com certeza uma revanche entre as duas é um combate bem esperado. Vamos aguardar para ver. Acredito que vai pintar ali mais ou menos ali para o mês de maio, abril, a gente deve ver essa luta acontecendo. Mas enfim, comentem aqui embaixo. Deixa o gostei aí para ajudar o canal. Se você não está inscrito, se inscreve. Eu volto logo mais com outro vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau e fui.